Finalmente a gente chegou aí na nossa aula de gorduras, né, os lipídios. Já vou avisando uma coisa aqui para ficar bem claro nessa aula aqui. Gorduras e lipídios é um assunto muito, mas muito extenso quando a gente está falando aí de biologia, bioquímica, funcionamento, sabe? A gordura, cara, tem tanta função no nosso corpo, mas tanta função. Tem aí os fosfolipídios, por exemplo, que são responsáveis aí pelas membranas celulares e tal, para separar o meio interno do meio externo. As gorduras também, tem o colesterol, que é de origem animal, que é um esteroide, que é um tipo de gordura, sabia disso? A gordura, né? O esteroide é um tipo de lipídio. E o colesterol, ele dá origem a todos os hormônios sexuais, as progesterona, o estradiol, testosterona, DH, sabe? Cara, é tanta coisa que a gordura faz que, se eu fosse ficar aqui falando de todas as funções da gordura, eu juro pra você, esse vídeo aqui ia ficar muito chato. E se você lembrar, o foco desse curso aqui, né, o nome desse curso é o quê? Dieta sem lero-lero. Ou seja, o objetivo aqui, cara, é aprender sobre dieta, sobre como ganhar massa muscular, sobre como emagrecer, como manter massa magra, sabe? Então, se eu ficar aqui focando em termos técnicos e coisa muito complicada, não vai agregar em nada para o objetivo desse curso. Então aqui eu vou ser bem específico e objetivo com relação à gordura. Então vamos lá. A gordura, que a gente já sabe aí, ela é um triglicerídeo, que quando a gente está na corrente sanguínea, a gente está falando de triglicerídeos, que é o quê? É a junção de 3 ácidos graxos e um glicerol, vai formar um triglicerídeo. As gorduras não são polímeros, ou seja, a gordura é sempre isso, é 3 ácidos graxos e, né, um glicerol. Ao contrário, por exemplo, dos carboidratos e das proteínas, que são cadeias, né, muito grandes aí. Por exemplo, carboidratos são várias glicoses, ou então glicose junto com galactose, etc. No vídeo de carboidrato eu falei disso. Então a gordura é sempre assim. E a gordura, cara, a gente, igual eu falei naquele primeiro vídeo sobre macronutrientes, que quando a gente pensa em energia, a gente acaba lembrando de carboidrato. Mas na verdade a nossa principal fonte de energia é a gordura. Só que a gordura, ela tem uma função mais, igual eu falei, com relação a regulação hormonal, vem tudo do colesterol. O colesterol não é uma coisa ruim, tá? Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático. Ovo. Ovo é aquele alimento que passa 10 anos, ele é um inimigo. Passa 10 anos, ele é um amigo. Passa 10 anos, ele é... Sabe? Então, já te aviso aqui que a gordura animal, ela é muito benéfica. E a gordura animal tem colesterol? Sim. Porém, entretanto, todavia, nosso fígado sintetiza colesterol. Então, quando a gente traz colesterol de fora, pela mesma via, por exemplo, que controla todos os nossos hormônios, é a mesma coisa com relação ao colesterol. Então, se você, por exemplo, comer um ovo agora e for fazer um exame de sangue, seu colesterol vai dar alto. Isso não tem problema, porque isso é passageiro. Porque seu fígado vai parar de metabolizar, né? Vai parar de produzir colesterol. Na hora que ele cair para baixo da quantidade desejada, ele volta a ficar estável. Então não tem problema nenhum. Esse negócio de ovo tem colesterol, carne animal, né? Ou seja, gordura animal aumenta o colesterol, sim, mas é uma coisa pontual. Entendeu? Não precisa ficar preocupado com isso é um mito. Então, voltando para o foco, a gordura, ela é o nosso estoque de energia. Por que que os seres vivos, digamos assim, preferiu escolher a gordura ao invés do carboidrato para guardar energia? É muito fácil. Se você lembrar no vídeo de macronutrientes, eu já falei, né? 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias e 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Ou seja, na mesma quantidade, o que a gente tem? A gente tem mais que o dobro de calorias. Então esse já é um ponto para a gordura ser um ótimo estocador de energia. Mas um outro fator da gordura ser mais importante é o seguinte, que o carboidrato, quando ele é guardado na forma de glicogênio, que eu falei isso também no vídeo de carboidrato, ele absorve aí de 3 a 4 moléculas de água. Então o carboidrato, para cada grama de carboidrato, mais exatamente aí, são guardadas aí 3,6 gramas de água para formar o quê? O glicogênio. Então o carboidrato não é assim uma boa fonte de armazenagem de energia. Nosso corpo não consegue armazenar carboidrato muito bem. Mas em compensação a gordura é muito fácil. Então, como eu também já dei exemplo, se uma pessoa tem 50 quilos e ela tem aí 20% de gordura, o que acontece? Ela tem aí 10 quilos de gordura, concorda comigo? 20% de 50 são 10 quilos. E 10 quilos são 10 mil gramas. Então, 10 mil gramas dá 90 mil calorias armazenadas em forma de gordura. O que isso quer dizer na prática? Que você pode passar aí dias e dias e dias e dias sem comer, que de fome eu garanto que você não vai morrer. Então, como é que seu corpo sobreviveria nesse estado hipotético aí, só para juntar os nossos vídeos todos aí? Primeiro, o nosso corpo precisa de açúcar. Então, o nosso corpo tem uma coisa que chama gliconeogênese, ele consegue pegar a gordura e fazer com que converta ela em carboidrato. Então a gordura já tem essa função. Mas tem aminoácidos que são essenciais, ou seja, que o nosso corpo não produz. Então se o nosso corpo precisar desse aminoácido, de onde que o nosso corpo ia tirar esses aminoácidos?
da nossa massa magra, é isso mesmo. Então se você ficar aí muitos dias sem comer nada mesmo, seu corpo vai acabar catabolizando massa magra para obter os aminoácidos essenciais, porque tem funções mais importantes do que preservar a massa magra. Olha como é que nosso corpo é interessante, ou seja, apenas com gordura você conseguiria sobreviver aí vários e vários dias, produzindo carboidrato, mantendo sua glicose ali em níveis estáveis, catabolizando massa magra para obter os aminoácidos essenciais, e aqueles aminoácidos não essenciais nosso corpo consegue produzir também, tudo a partir da gordura. Entendeu? Então, o nosso corpo é uma máquina aí que foi feita para sobreviver. E só que acontece que, evolucionalmente falando, né, o que a gente quer dizer com isso? Que o nosso corpo foi feito para armazenar gordura. Por quê? Isso garante a nossa sobrevivência caso venha falhar a falta de comida. E hoje o que acontece? Nós temos um pequeno probleminha, que antigamente era difícil comer. Ou seja, o homem tinha que caçar, mesmo assim há mais tempo atrás tinha a colheita, tinha época de frio, que dava seca, que não tinha alimento, não existia geladeira. E hoje, cara, se você tá com fome, você, querendo ou não, se você tá assistindo esse curso aqui, é sinal que você tá pagando. Então você geralmente tem uma condição de comer, pelo menos, né? Então você vai no supermercado, você come uma porcaria, você come um biscoito, você come um salgadinho, você vai ali, come uma tortinha, sabe? Então hoje, alimento é uma coisa muito fácil. O nosso corpo não é acostumado, não deu tempo de acostumar com isso. Então, e hoje ainda, para piorar, né, o nosso sistema de trabalho está cada vez mais sedentário. Hoje tem muito escritório, as máquinas fazem serviço mais pesado e acaba que o nosso corpo não gasta tanta energia e a gente continua comendo. Então o que você tem que entender? Que o nosso corpo vai ficando em superávit calórico e a gente tende a armazenar energia em forma de quê? De gordura. Como assim? Então imagine que sua taxa metabólica basal seja uns 1.500 calorias e juntando aí com as suas atividades diárias vai lá para 1.800, que seria o seu TDE. Se você não lembra, já fiz uma aula só sobre isso. Então se você não lembra muito desse conceito, só assistir lá que você vai lembrar. Então a pessoa gasta em média 1.800 calorias por dia. E aí, ela tá ali na adolescência, vai crescendo e tá ficando em superávit de 200 calorias por dia, 300, aí vai indo, vai passando tempo. E a cada mais ou menos aí 7.000 calorias positivas, o que acontece? A pessoa ganha aproximadamente 1 quilo. Então vamos supor, se eu pegar 7.000 e dividir por 200, corta 0 com 0, então vai dar aí 70 dividido por 2. Então a cada 35 dias a pessoa vai ganhar 1 quilo, só para você ter noção. Então a pessoa vira uma máquina de engordar. E aí a pessoa tá ali com seus 20 anos, começa a ficar mais sedentária, arruma um emprego mais sedentário, e ela vai ficando nesse superávit leve, às vezes é 100 calorias, 120, às vezes é 0, mas vai indo, vai indo, vai indo. Aí passa 2, 3 anos, a pessoa ganhou aí 5, 6, 7, 8 quilos de gordura. E aí depois a pessoa quer perder isso em um mês. Mas calma lá, que esse curso aqui vai te ajudar você a chegar em qualquer resultado o mais rápido possível. Você vai entender como fazer isso tudo no decorrer desse curso. Mas nessa aula aqui eu tô querendo dar uma visão geral sobre gordura e suas funções quando a gente tá falando de nutrição. Igual eu falei, meu foco aqui não é biologia, bioquímica, sabe? Eu não quero entrar nesses méritos porque não vai agregar em nada pro entendimento da função da gordura numa dieta. Então, resumindo, a nossa principal fonte de energia é a gordura, não são os carboidratos. Mas a gordura é muito utilizada em atividades de média intensidade. Cada grama de gordura tem 9 quilocalorias, beleza? Então, como macronutriente, ela tem 9 calorias quando eu tô falando de nutrição. Então, quando a gente pega lá o peito de frango, se você lembrar, 100 gramas de peito de frango cru vai ter aí de 2 a 3 gramas de gordura a cada 100 gramas de peito de frango cru. A gordura animal, a gordura boa. Pare com esses mitos de achar que gordura boa, gordura ruim. Cara, óleo de coco não faz milagre, azeite não faz, sabe? Isso tudo, gente, é balela. Eu sinto muito de informar isso. É claro que existem as fontes de gorduras que são praticamente unanimemente aí boas. Por exemplo, azeite de oliva, abacate, óleo de peixe, gordura animal geralmente são gorduras boas, tá? As gorduras que a gente tem que evitar mais são essas gorduras de óleo de soja, óleo de canola, sabe? Essas gorduras vegetal que são baratas, elas não são baratas à toa, tá? E uma coisa que a gente tem que evitar também é de ficar esquentando, né? Fritando as coisas, sabe por quê? Porque eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. Existem as gorduras insaturadas, as saturadas e as hidrogenadas. Tem umas entre as duas aí, poliinsaturada e tal, mas eu tô pegando os 3 grandes grupos. Insaturadas, o que acontece? Elas são gorduras aí que tem muitas ligações duplas e triplas entre os carbonos. Vou dar uma explicação bem breve só para você entender. Cada carbono faz 4 ligações. Então, a gordura é uma cadeia de carbonos. Então, o que é uma gordura insaturada? Ela tem ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Como assim? Então, aqui está um carbono, aqui está outro carbono. Se ele já faz 3 ligações com esse aqui, sobra apenas uma ligação para o próximo. O que isso vai fazer na prática? Vai fazer com que essa molécula fique mais leve e ela fique na forma líquida, que são as gorduras aí que a gente vê, né, que estão na forma líquida no seu estado natural. As gorduras saturadas, que geralmente são as gorduras que vêm dos animais,
tá? Que não tem problema também, elas são gorduras que têm menos ligações triplas e duplas. Então, o que acontece? A molécula de carbono fica com mais hidrogênio. Ou seja, antes era só, por exemplo, 2 carbonos aqui e uma molécula de hidrogênio, estou dando um exemplo. Então ela vai ter um peso A. Mas agora essa aqui, que ela tem mais moléculas de hidrogênio, então aqui está um C, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. E aqui outro C, hidrogênio, hidrogênio, C, hidrogênio, sabe? Então o que vai acontecer? Ela vai ficar mais densa. Então, na prática, o que acontece? As gorduras saturadas em temperatura ambiente, elas estão no estado sólido. Por exemplo, banha de porco, as gorduras, por exemplo, que você vê ali na picanha, ela não está no estado sólido. Então, porque são gorduras saturadas. E aí, cara, entra as gorduras que a gente tem que evitar, tá? Que são as gorduras trans. Gordura trans, cara, é uma coisa que sim, você tem que evitar. Saturada, ou seja, gordura animal e gordura vegetal, desde que não seja essas gorduras muito baratas, tá ok. E mesmo assim, se você for utilizar em quantidade baixa, não tem problema. Tô tentando aqui desmistificar para você parar de achar que óleo de coco faz milagre. Eu quero que você saia desse curso e esquecendo essa bobeira. Agora, as gorduras trans, elas são extremamente prejudiciais. Essas sim você tem que correr dela. Onde que tem essas gorduras trans? Tudo quanto é tipo de alimento industrializado. Biscoito. Eles dão um jeito ali, gente. Eles dão um jeito de mascarar ela, tá? Só tô te avisando aqui. Mas quando você vê, por exemplo, lá na embalagem do produto, gordura hidrogenada, é isso mesmo. É a gordura hidrogenada. Ela é uma gordura que faz com que a validade dos produtos triplique, quadruplique. Ou seja, o produto passa, ao invés de durar uma semana, alguns dias, passa a durar aí 2, 3, 4, 5, 6 meses. Hambúrguer desses fast food também são lotados de gordura trans. Para quê? Para que a validade deles dure mais e, querendo ou não, o sabor fica bem melhor. O que você tem que correr é da gordura trans. E gordura trans é sinônimo de alimento processado. Entendeu? Então, olha como é que esse vídeo tá bacana. Eu quero que você entenda que se a comida for mais natural, desde que seja de origem animal ou vegetal, não tem problema. O que você tem que correr é das coisas industrializadas. Estou falando que não pode, que você nunca pode comer um McDonald's, que você nunca pode comer um Burger King, que você nunca pode comer um sorvete. Não estou falando isso. Estou falando que você deve fazer isso em situações esporádicas, você deve evitar isso. E eu gostaria de fechar esse assunto aqui com relação à suplementação de ômegas. Então a gente vê muito aí, nossa, esse ômega aqui é bom demais, ele tem ômega 3, 6 e 9. Nossa, esse aqui é mais completo. Tem uma notícia ruim para dar para você. Você tem que optar simplesmente por fontes de ômega 3. Como assim? Ômega 6 e 3 não é importante, não? São extremamente importantes, mas o problema é, sabe o quê? Lembra dessas fontes de gordura que eu já falei aqui, a gordura animal e vegetal? Elas já são ricas em ômega 6 e 9. Então, o ômega 6 e 9 já é rico na sua dieta, você não precisa se preocupar. Só que a gente não come muitas fontes de ômega 3, que tem, por exemplo, no azeite de oliva, que tem, por exemplo, em peixes de água profunda, como, por exemplo, salmão, sardinha, etc e tal, enfim. Suplementação de óleos, o único que é bem-vindo é o ômega 3. Então, se ali na embalagem está escrito que tem 6, 3 e 9, cara, corre desse. Tem que ser um exclusivo de ômega 3, de preferência óleo de peixe. O óleo de peixe, sim, é uma fonte de gordura que é difícil de a gente conseguir na nossa dieta. Quanto que a gente deve consumir por dia? Não é uma quantidade muito alta, não. 4, 5, 6, 7 gramas por dia já é o suficiente. Ou seja, se a caixinha lá que você compra vem 120 cápsulas, você pode tomar 4 por dia aí no decorrer do seu dia. Não precisa preocupar tanto com o horário, que não vai interferir tanto assim, mas é isso aí. E outra função também das gorduras aqui, para fechar esse vídeo, para ele ficar completo também, é o seguinte. Nós temos aí vitaminas, vai ter um vídeo só sobre micronutrientes, mas só quero te adiantar aqui o seguinte. Existem as vitaminas hidrossolúveis e as lipossolúveis. As lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Só de coincidência, todas elas têm na gema do ovo, tá? Então, o que isso quer dizer na prática? Que os multivitamínicos, quando você tiver que tomar alguma vitamina, alguma coisa assim, é importante que tenha uma fonte de gordura para absorver, ajudar a absorver essas vitaminas, entendeu? Então, por exemplo, um horário bom para você consumir óleo de peixe seria, por exemplo, com um multivitamínico, só para ficar mais claro aqui, beleza? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre gordura. Igual eu falei, o foco aqui foi a parte de nutrição, não quis entrar na parte da bioquímica, que essa aula ia ficar chata, e espero que você tenha gostado e até a próxima aula.